Olá, sejam bem-vindos mais uma vez. Eu quero continuar com você a leitura do Novo Testamento em ordem cronológica e hoje nós iniciaremos as cartas de Pedro, a primeira delas, por volta do ano 65 até 67. É uma carta muito gostosa de ler, com muito aprendizado, rica. Ela traz para nós algumas características marcantes, é chamada Carta Universal, não tem um destino específico, né? Ela é destinada aos gentios espalhados por todas aquelas regiões ali próximas. Então eu quero começar com você. No decorrer da leitura vocês vão vendo algo importante. Mas assim, o que mais me chama a atenção na leitura dessa carta, e eu quero na leitura destacar isso com vocês, é como que Pedro usa termos do Velho Testamento usados anteriormente e aplicados somente aos judeus, agora ele usa assim abertamente, aplicando aos gentios de todo o tempo. Então vamos lá então. Eu quero convidar você para começar comigo. Convide os seus, reúna aí quem estiver próximo a você e vamos juntos nessa leitura. Diz assim, a carta: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, né? Fato, todo mundo sabe. Aos eleitos que são forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Aqui começa, porque quando ele diz assim, ele está escrevendo a esses irmãos, aos eleitos. Esse termo eleito aqui era algo usado somente para o gentio, para os judeus antigamente. Num tempo em que se considerava o judeu como a única nação de Deus. Num tempo em que eles diziam que os gentios do mundo foram criados para serem consumidos no fogo do inferno. Onde eles dizem que assim como a serpente mais maldita tinha que ser pisada na cabeça e destruída, assim também um gentio. E Pedro começa usando esse termo, eleitos. Algo especial. Você está salvo em Cristo? Você é de Deus, você é especial para Deus. Você está no coração de Deus desde sempre. Você não é um acaso. Não, Deus te planejou, né? Essa palavra traz essa graça, essa preciosidade, mas também traz responsabilidade. Que são forasteiros da dispersão. Outra palavra importante, forasteiros da dispersão. Essa palavra dispersão era a palavra que caracterizava os judeus ao longo da história. Muitos deles foram dispersos, né? Diáspora, né? Espalhados pelo mundo, uns em função das perseguições, outros em função de simplesmente mudar de sua terra para outra para procurar recursos, meios de trabalho, né? Outros por meio de sofrimento, escravidão. Mas eles estavam dispersos no mundo. E talvez vocês foram para o Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, lugares que Paulo também pregou. Então era a carta escrita aos gentios. Isso é bonito você perceber. E quando ele fala forasteiro da dispersão, é aquela ideia da cruzada, do trem da vida. Isso é que eu estou cruzando a existência. Nós estamos viajando, passando por aqui. Eu não posso fixar residência aqui. Forasteiros, a ideia que ele tinha do judeu, do apiru, que cruzava a fronteira, o nômade da terra. Minha pátria está nos céus, amados, como está escrito em todo o Novo Testamento. Então Pedro está justamente usando os mesmos termos aí, E nós fomos eleitos aí, segundo a presciência de Deus Pai. Então eu não sou acaso. Então ele está usando a palavra presciência aqui, mostrando para mim e para você que aquilo que nós estamos vendo aqui agora não pegou Deus de surpresa, não. E quando fala presciência, não é porque Deus tem um tempo atrás e Deus conheceu antes. Deus pode fazer isso, mas é porque tudo acontece em Deus agora. Ele está usando a linguagem humana para dizer que nada aqui é surpresa para Deus, não. Deus te viu, Deus sabe, seus dias estão todos contados e determinados. Porque Deus tem um pré, Deus tem uma idade, lá no passado Deus não tem passado. Nós estamos acontecendo em Deus, somos em Deus, existimos em Deus. Então nada surpreende Deus.
Em santificação do Espírito, grava essa palavra, é o Espírito de Deus em nós que aplica todas essas verdades da salvação em nós, né? Ele nos convence do pecado, né? Ele nos aplica a salvação, ele nos protege no decorrer e ele finaliza, ele concretiza. É aquela ideia de preservação, gente, grava isso, o Espírito está em nós. Tudo que Deus cria, Deus preserva. Então eu estou em santificação por conta do Espírito que Deus colocou em mim, que vai me preservando. É o verbo aqui, frourem. É um termo mais de, né, guardar aqui a gente, de cuidar da gente. Né? Santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. A palavra aspersão, aí, a palavra usada literalmente muito pelos judeus, porque no Velho Testamento a aspersão era usada em 3 etapas. Tinha 3 formas de aspersão no Velho Testamento. Uma era quando um leproso era curado. Ele era aspergido com o sangue de uma ave. Uma outra forma de aspersão no Velho Testamento era quando aspergia sangue sobre Arão e os sacerdotes. Tá vendo? Eles eram ali separados para aquele serviço, para aquela obra. O sangue era passado sobre eles. E a outra forma mais intensa era quando era aspergido o altar e o povo. Quando Deus deu a lei, leu a lei diante do povo e o povo se comprometeu a obedecer. A aliança foi selada ali. E era com sangue. Então essa é a ideia da obediência. Então Deus nos cura, Deus nos preserva, Deus nos separa e Deus nos guarda, nos são chamados para obedecer. Essa é a ideia da dispersão, da aspersão. O sangue de Jesus sobre nós traz isso. Traz a salvação, a cura, a separação, a obediência exclusiva a Ele, ao Evangelho. Aí ele diz o verso 3, começa com a doxologia, ó. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito, eles usam muito, o judeu usava isso. Bendito Deus, Criador de tudo, Santo de Israel. Então ele está dizendo, bendito esse Pai de Jesus Cristo que nos salvou. Já começa iniciando com a salvação. Ele nos salvou pelo sangue dele, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou, tá vendo? Nos fez de novo, novo nascimento, amados. Está em todo o Novo Testamento. Nos fez um novo homem, uma nova mulher. É o Gênesis na sua vida sendo refeito. Para uma viva esperança, você já é salvo para essa esperança. Pedro vai falar muito sobre isso, amados. A salvação, a esperança eterna e o contraste com o tempo presente, de sofrimento ainda, de lutas na carne. Aí, ó, uma viva esperança, porque o homem sem Cristo, ele tem esperança em quê? Se ele só vai até o pó. Não, nós transcendemos. E por que a viva esperança? Ele fala no finalzinho do verso 3, mediante a ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. Porque Cristo ressuscitou e eu carrego essa esperança da vida eterna. Para uma herança incorruptível. De novo a palavra herança. Porque o judeu tinha a ideia da herança da terra prometida, a Canaã deles, a pátria deles, para onde eles estavam caminhando e indo possuir como herança, como está escrito no Velho Testamento. Então, Pedro está dizendo que nós somos forasteiros, nós temos uma herança aqui, que é incorruptível essa palavra herança, amados. Grava essa palavra, cleronomia. É algo, como ele vai colocar aqui, ó, incorruptível. Não perece, não apodrece, não se corrompe essa herança. Sem mácula, essa palavra sem mácula é importante para mim e para você. Ela não se contamina neste mundo. Mantém incontaminado e é imarcessível. Carrega esse peso que suporta as dores deste mundo, as intempéries deste mundo. Suporta tudo. Está reservada onde essa herança? Nos céus. Para vós outros, para mim e para vocês, Pedro está dizendo. Nós, vós outros quem? Ele diz no verso 5, que sois guardados pelo poder de Deus, frourem. Ele está usando um termo militar. Muitas regiões eram saqueadas por exércitos invasores que vinham. Não, você está protegido. Existe uma sentinela que te guarda de dia e de noite. E isso é o Espírito, a santificação do Espírito em você que te habita, que te protege, te guarda. O sangue está sobre sua vida. Você é guardado, minha irmã. Você é guardado, meu irmão. Nós estamos sendo guardados por Deus aqui. Grave isso pela fé, mediante a fé, verso 5, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. E essa palavra último tempo nós já sabemos. Pedro está usando de novo isso.
Paulo usa demais. João vai falar os últimos dias. Ou seja, a era presente, má, corrupta, o judeu tinha essa ideia, a era de ouro vindoura de Deus, o auge de Deus, e entre elas aqui, esse último tempo, onde se haveria de manifestar o juízo de Deus sobre tudo. Então nós estamos vivendo esses dias que antecedem a volta de Jesus. E quando se fala o último tempo, se refere a um tempo em que as dores vão intensificar, os problemas vão intensificar, mas ao mesmo tempo a salvação de Deus vai se manifestar sobre as nossas vidas, protegendo a gente e guardando. Esse é o último tempo. Nisto ele diz, verso 6, exultai, encha de alegria e gozo, embora no presente, nesse momento da existência, por breve tempo, que é temporário, 40, 50, não sei, a sua dor não dura, o seu choro não dura a noite toda. Se necessário, nesse tempo, sejais contristados por várias provações. E ele usa a palavra aqui, várias provações, 2 vezes aqui, poiquilos, né, é multicolorida. E depois ele fala da graça de Deus, que também é multicolorida. Então não importa, para cada cor de problema que se viva aqui, de privação, de luta, de tribulação, existe a mais colorida graça de Deus que se manifesta em minha vida e sua vida e nos protege. Não importa as dores, as provações, a graça de Deus cobre tudo e nos protege e nos leva a salvos. Verso 7, para que, uma vez então confirmado o valor da minha fé, da sua fé, provada, burilada, cristalizada, diamantizada essa fé, muito mais preciosa do que o ouro deste mundo que perece, mesmo apurado em fogo, limpo no fogo, e isso redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, que vai vir ainda. Ele vai voltar a segunda vez. Nós estamos vivendo os últimos dias. A quem Jesus, aí Pedro faz aqui um contraste entre ele e os leitores dele, porque Pedro viu Jesus. Os leitores de Pedro, os gentios aqui, não viram Jesus nessas regiões da Capadócia, Bitínia, ponto. Eles não viram a Ásia, não viram. Aí, ó. A quem Jesus, vocês não havendo visto, a fé não precisa ver, tocar, sentir, cheirar. A fé entranha a gente, marca o ser da gente, ilumina a mente, clareia o entendimento. Não havendo vez, vocês amam. No qual Jesus, vocês não vendo agora, mas crendo, exultam de alegria indizível e cheia de glória. Verso 9, obtendo o fim da vossa fé, que é a salvação da vossa alma. E a salvação aqui, sozen, que também sotéria, né? Tem várias explicações, desde a cura, né? Você é liberto de uma cura. Essa salvação tem a ideia também assim de salvar você do inimigo, de um perigo, de uma condenação, da condenação de Deus. Então a salvação é isso. Ele vai te salvar do pecado, da condenação de Deus, de um perigo, vai te salvar de uma cura. Tudo é salvação. Essa salvação vai completar na sua vida nesse dia quando Jesus voltar. Foi a respeito dessa salvação, tá vendo? Pedro vai dizer que os profetas indagaram e inquiriram, indagaram. A palavra indagar, inquirir é para mostrar para nós, como muitos pensam, que quando Deus fala através de um profeta, que ele fica inconsciente, ele morre e Deus fica lá falando, Deus fica... Não, amados. Tem a participação de Deus, tem a participação humana. Eles estavam dentro do contexto. E eles discerniram pelo Espírito e compreenderam pelo Espírito e escreveram essas coisas, as quais profetizaram acerca da graça a vós outros, a nós destinada. Não foi só para eles. Investigando, tá vendo? Investigando eles atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, que é o Espírito que nos protege e nos guarda, né? Que neles estava operando, e neles estava não na plenitude dos nossos dias, naquele tempo do Velho Testamento, o Espírito descia sobre os profetas, os reis, e os usava. Agora o Espírito foi derramado em nós através de Jesus, ele habita-nos.
Está vendo, amados? Profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Verso 11. Investigando atentamente qual a ocasião, as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referente a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Aí ele cita o Salmo 2, o Salmo 22. Quem não conhece Isaías 53? Aquelas coisas que os profetas disseram e que até hoje nós lemos, falamos, meu Deus, como que eles conseguiram escrever isso a respeito de Cristo? Mas eles não falaram só sobre eles, falaram também para nós. A eles foi revelado que não para eles mesmos, mas para vós outros, verso 12, ministravam coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles, profetas, discípulos, que pelo Espírito Santo, enviado do céu, aí tá vendo, derramado, Pentecostes, habitando em nós, vos pregaram o evangelho, a boa nova, evangelizou, mas a boa notícia da salvação chegou para mim, num tempo de desesperança, de medo, chegou. E a graça entrou, e a fé cresceu, e a esperança aumentou, e o amor brotou em nós, acabou. Coisas essas aí, evangelho, que os anjos anelam. E quando ele usa a palavra anelam percrustar, isso é importante aqui para mim, entender isso com vocês. A palavra anelam aqui, anseiam. Tá? Eles anseiam, os anjos anseiam. O grego dá a ideia de os anjos, percrustar. Eles anseiam percrustar. A palavra percrustar aqui é parakpizai, dá a ideia de que eles estavam na sacada olhando a gente, os acontecimentos, o que ia acontecer conosco durante todo o processo. Os anjos anelam, anseiam, aquela ansiedade gostosa de ficavam percrustando o que está acontecendo com eles. É tremendo isso, amados. O evangelho chegou para nós e os anjos anelam. Em outro texto, Paulo fala que o evangelho, os anjos desejaram proclamar, pregar o evangelho. Mas o evangelho é para homens, pregarem para homens. Não tem sentido o anjo vir aqui, descer aqui, pregar para mim, não. É homem pregando para homem, para que creiamos, independente de qualquer coisa, porque é fé. Eu quero encerrar esse momento com vocês, porque eu quero ler essa carta um pouquinho mais minuciosamente, mais do que soltar palavras, fazer essas pequenas aplicações. E eu quero orar com você. E o que me chamou a atenção, nós estamos guardados aqui. Guardados porque protegidos, porque o Espírito aqui é como uma sentinela, um exército militar nos protegendo. Glória a Deus por isso. Oremos juntos, coloque sua casa, sua vida, seus sonhos. Esse momento de provação, pense se é temporário. Pense na glória eterna, nos céus que está reservado para nós e encha-se de esperança. Deus, nós aquietamos o coração, na certeza de que o Senhor que nos criou, nos fez de novo, nos regenerou em Cristo. O Senhor nos deu o Espírito e Ele nos guarda. Sim, Pai, estamos protegidos do maligno, do perigo. O Senhor nos salvou da condenação, do pecado. Oh Deus, obrigado porque tudo que o Senhor cria, o Senhor preserva. Louvado seja o Senhor que está aqui em nós e que nos habita. Louvado seja o Senhor que as ansiedades, as angústias, as provações do tempo presente jamais podem roubar de nós essa expectativa esperançosa e gostosa da glória e dessa herança incorruptível que tem instalada em nós, oh Deus, e que já nos habita como filhos, porque adotados fomos e somos herdeiros com Cristo de todas as bênçãos e riquezas celestiais. Obrigado porque somos passageiros no trem, Pai, oh Deus, dessa vida. Oh Deus, nós estamos cruzando a existência, caminhando para a eternidade. Nós somos como exilados neste mundo, porque nosso país não é este, nosso país é a glória, aos céus. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. É a Ti, Pai, que nós rendemos toda glória, toda adoração. Ó Deus bendito, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos amou com amor eterno. Oh Deus, obrigado, Pai, por essa preciosidade. Estenda a Tua mão sobre cada um de nós agora e unge-nos da cabeça aos pés. E assim como o servo, eu ministro sobre cada vida, cada irmão que está ouvindo e lendo conosco a Tua palavra nesse instante. Oh Deus, abra o entendimento, completa essa obra de salvação, liberta de todo grilhão, liberta e cura de toda enfermidade,
que o sangue seja aspergido sobre essa vida, essa casa, separando-os para a glória do Senhor. E repreenda, Pai, toda seta do maligno, todo levante do exército do inimigo tentando destruir-nos. Repreenda agora, Pai. Cura os teus filhos e fortalece-nos e alegra-nos para lermos a tua palavra dia após dia. É assim que eu te louvo.